E galera do primeiro ano da primeira série regular, nosso vídeo de Física 2 do módulo 5, do capítulo 5 do seu livro, título Calor Sensível e Calor Latente. Eu sou o professor Thales e nessa videoaula a gente vai tentar tratar um pouquinho a respeito das informações e da teoria desse capítulo, ok? Bom, primeira coisa, antes de falar sobre variedade dos tipos de calor, eu quero que vocês entendam que esse módulo ele vai falar basicamente sobre energia, né? Quando a gente estudou a diferença entre calor e temperatura, vocês viram que o calor ele é uma forma de energia. Então aqui a gente está dividindo essa forma de energia em dois tipos. Um tipo chamado de calor sensível, ou seja, energia térmica sensível, e outra chamada de energia térmica latente. Nosso compromisso no dia de hoje, nessa videoaula, é tentar compreender qual a diferença entre cada um deles quando a gente vai usar cada caso, como que nós podemos separar cada caso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar a ideia de calor. Bom, gente, calor, como foi dito para vocês inúmeras vezes desde o primeiro módulo, calor é uma forma de energia térmica, e essa energia térmica, ela basicamente vai causar dois possíveis efeitos em um corpo, tá bom? Ou a energia térmica causa um efeito de variação de temperatura, de mudança de temperatura, ou ele vai causar um efeito de mudança de fase, tá legal? Seja mudança de temperatura, seja mudança de fase, quem faz isso é a energia térmica, calor, que a gente vai representar pela letra Qzão, tá bom? Qzão vai representar para a gente calor ou quantidade de calor, ou quantidade de energia térmica, tudo bem? Caso você não saiba, mudança de fase, você conhece, isso daqui é a mesma coisa que mudança de estado físico, tá? Lembrando, estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, quando passa de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou contrário, né, de gasoso para líquido, de líquido para sólido, nós temos o que nós chamamos de mudança de estado físico. De agora em diante, a gente vai trabalhar mais o termo mudança de fase. Então, seja para falar sobre mudança de fase, seja para falar sobre mudança de temperatura, nós estamos nos referindo a uma forma de energia que vai ser caracterizada como Qzão, quantidade de calor, tudo bem? Então, ou variação de temperatura ou mudança de fase, beleza? Temperatura a gente falou pra caramba nos últimos 4 módulos, inclusive, né? Bom, quando a gente fala sobre calor, a gente está falando sobre uma variável, né? Então, essa variável, ela vai apresentar alguns aspectos pra gente, tá? O primeiro aspecto importante é que, independente de ser variação de temperatura ou mudança de fase, essa energia ela precisa de uma unidade de medida. No sistema internacional, a unidade de medida de energia, qualquer tipo de energia, é o joule, que a gente representa pela letra J maiúscula, beleza? Só que fora do sistema internacional, também existe uma outra unidade para medida de quantidade de calor, de quantidade de energia térmica, que também é muito usada, que é a caloria. Também tem um múltiplo da caloria, né, que é o quilo, que é a quilocaloria. A gente representa a caloria como cal e a quilocaloria como kcal, quilocaloria, beleza? Esses são os principais. Aqui, só para identificar para você, quando a gente fala sobre calor sensível, né, vou chamar aqui de 1, nós estamos nos referindo a quando a gente usa a energia interna para gerar variação de temperatura. E o calor latente, o 2, é para quando a gente gera mudança de fase. Então, seja o Qzão se referindo a sensível ou a latente, ele pode ser medido em joule ou pode ser medido em caloria, em J maiúsculo ou em cal. Professor, qual dos dois eu vou usar? Depende do enunciado. Se o enunciado te falar determine a resposta em valores do SI, joule. Se o enunciado te der valores o suficiente para trabalhar fora do sistema internacional, caloria, tá bem? A gente vai fazer alguns exemplos daqui a pouco, ok? E algumas dicas de como fica mais simples para você identificar isso daqui no seu problema, beleza? Então, dando prosseguimento, o que a gente vai começar a falar agora, aqui,
uma regrinha de transformação. Isso é muito importante, tá bom? Uma caloria, né, caso seja necessário você fazer a conversão de uma unidade para outra, uma caloria vale aproximadamente 4,18 joules. Existem exercícios que mandam você usar 4,2, outros que mandam usar 4 e outros que não dizem nada, te dão todos os valores aparentando que tua resposta está em caloria, mas você tem que responder de acordo com SI, ou seja, tem que passar para joule. Como eu passo de caloria para joule, regrinha de 3, uma caloria equivale a 4,18 joules. Aí você monta o esquema conforme a necessidade que o problema te apresentar, tá legal? Mas o básico é isso, beleza? O Qzão vai ser medido, seja sensível, seja latente, em joule ou em caloria. A relação entre eles dois está aqui. Sensível, mudança de temperatura, variação de temperatura. Latente, mudança de fase. Lembra, mudança de fase significa mudança de estado físico, tá ok? Bom, dando prosseguimento, a gente vai falar agora sobre o calor sensível propriamente dito, tá legal? Então, o que é o calor sensível? É quando eu pego uma amostra em qualquer um dos estados físicos conhecidos e mudo a temperatura dela, tá legal? Aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Bom, vamos tentar entender o raciocínio desses desenhos estranhos do professor de vocês, né? Se você pegar, por exemplo, um pedaço de ferro, na temperatura ambiente, o ferro está no estado sólido a 30 graus Celsius. E eu quiser transmitir o ferro de 30 para 50, ele não vai mudar de estado físico. Passar de 30 graus Celsius para 50 graus Celsius um pedaço de ferro, ele vai mudar a temperatura. O estado físico não. Então aqui eu tenho um exemplo de calor sensível. Qual vai ser a variação de temperatura que esse cara vai sofrer? Quanto que vai ser o ΔT dele? Bom, final menos inicial, né? 50 menos 30 vai dar 20 graus Celsius. Beleza? Professor de Física 1 falou que ΔT é variação de tempo, minúsculo. O maiúsculo é temperatura, tá bom? Então aqui a temperatura desse bloco de ferro vai variar em 20 graus Celsius. Vamos dizer que aqui eu tenha uma porção de óleo, que inicialmente está a 30 graus Celsius, e por algum motivo, uma questão laboratorial, ela precisou ser transferida para 10 graus Celsius. Bom, nesse caso nós temos uma diferença no primeiro, na verdade duas. Primeira diferença, eu não estou trabalhando com um objeto no estado sólido. A essas temperaturas o óleo ele se encontra no estado líquido. Então, de 30 para 10 vai haver uma variação de temperatura de final 10 menos inicial 30. 10 menos 30 vai dar menos 20 graus Celsius. E, mas professor, aqui deu menos e aqui não deu negativo não. Então, criatura, esse menos aqui não é para dizer que aqui ficou negativo. É para dizer que a temperatura do seu objeto diminuiu. Sempre que a gente fala de calor sensível e se ΔT for negativo, significa dizer que o seu calor diminuiu. Beleza? A temperatura diminuiu. A sua amostra ela não vai ter que receber calor, ela vai ter que ceder calor para o ambiente. Tá legal? E aqui no último caso, vamos supor que isso é uma tentativa de representação de uma amostra de gás, tá? Vamos supor que isso daqui é uma amostra de O2, eu quero transmitir de 35 graus Celsius para 40. Então a variação de temperatura é final 40 menos 35, vai dar 5 graus Celsius. Beleza? Então o nosso ΔT pode ser positivo, pode ser negativo, se ele pode ser aplicado a sólidos, a líquidos e a gases. Alguém aqui muda de temperatura nesse intervalo que foi falado? Muda, todos eles mudam. Alguém muda de estado físico? Não. Para você mudar o estado físico, para você mudar a fase de um objeto, você tem que estar em um ponto específico. A gente vai falar desse ponto daqui a pouco, tá? O que eu quero que você lembre é, ou você fala de sensível, ou fala de latente. Ou fala de mudar a temperatura, ou de mudar fase. Não dá para falar dos dois ao mesmo tempo, beleza? Como que a gente representa, como que a gente vai calcular para a quantidade de calor necessária em cada um desses casos? Bom, tem uma fórmula. A fórmula que a gente usa para isso é essa daqui, tá? Eu coloquei aqui um S que é para dizer que é calor sensível, quantidade de calor sensível, esse Qzão aqui. Lá no início da aula a gente combinou que o Qzão seria de quantidade de calor, nesse caso, sensível, tá bom? Quantidade de calor sensível é igual a mc ΔT.
que macete, MC delta T, que macete, MC delta T, que macete. Pegou? Tem um macete aqui para você, macete. Beleza? O que isso significa, professor? Então, o Qzão a gente já combinou, calor sensível. Nesse caso é sensível. O M, pensa, se você tem um bloco de ferro de 1 kg e você quer fazer isso daqui com ele, você vai gastar uma quantidade de energia. Só que ao invés de um bloco de ferro de 1 kg, se você tivesse um de 10, você ia gastar mais ou menos energia. O bloco ia ter mais ferro, ia ser maior, ia ter maior massa, ia precisar de mais energia. Então, o M, criatura, é de massa. Tá legal? M é de massa. Tá? Professor, o que é esse Czinho? O Czinho, ele é o que a gente chama de calor específico. Professor, o que é calor específico? Deixa eu te explicar. Falei que era ferro, falei que era óleo, falei que era gás oxigênio. Os três vão usar quantidades de calor iguais? Não. As temperaturas são diferentes, não tem como a quantidade de calor ser igual. Tá, mas e se as temperaturas fossem iguais? E as massas fossem iguais? Os elementos estudados são os mesmos? Não. Se muda de elemento para elemento, significa dizer que eu vou mudar a quantidade de calor. Isso muda porque o material muda. O que representa o material para a gente é o calor específico, beleza? A definição de calor específico, se você abrir seu livro, sua apostila, procurar mais fontes, você vai encontrar que é a quantidade de calor necessária para alterar em 1 grau, 1 grama de determinada substância. O que isso significa? Cada substância diferente precisa de uma quantidade diferente de calor para variar a sua temperatura. Tá aqui o ΔT, variação de temperatura, beleza? Professor, um monte de variável, o senhor passou para a gente aqui o que significa cada uma e como cada um se mede. Então, o Qzão eu já tinha falado para vocês, a gente falou aqui em cima, o Qzão ou é Joule ou é caloria. Tá, e esses outros caras também depende? Então, a gente pode medir todos eles no sistema internacional. Massa no sistema internacional é medida em quilograma. Variação de temperatura, temperatura como um todo, é em Kelvin. E o calor específico ele vai ser medido em uma unidade conhecida como Joule por quilograma Kelvin. É a unidade mais estranha que vai aparecer, mas é o calor específico que manda na coisa toda, porque repara, o calor específico ele tem Joule, que é a unidade do Qzão, ele tem quilograma, que é a unidade da massa, e ele tem o Kelvin, que é a unidade de temperatura. Então, como você vai fazer para saber qual a unidade de cada coisa? Macete. Olha para esse cara daqui, olha para o calor específico. A unidade do calor específico vai te determinar a unidade da massa e a unidade da variação de temperatura. Beleza? Isso daqui é dentro do SI. A gente só trabalha com isso no SI? Não. Nós temos alguns valores que são um pouco mais usuais. Isso faz com que eles estejam errados? Não. Só tira-os do SI. Então você tem que tomar cuidado para ver se você vai estar fazendo no SI ou fora dele. Fora do SI, essa matéria costuma colocar para a gente as massas medidas em grama, a temperatura medida em grau Celsius, a variação de temperatura em grau Celsius, e o calor específico costuma ser medido numa unidade usual como caloria por grama grau Celsius. Beleza? Caloria, unidade do Qzão. Grama, unidade da massa. Grau Celsius, unidade da variação de temperatura. Lembra? O Czinho, o calor específico, ele vem com a unidade de todo mundo. Professor, o senhor falou que cada substância tem uma unidade dessa, tem um valor desse. Eu tenho que gravar o de todo mundo? Não. Eu te recomendo saber apenas um. Essa é a maneira que você tem de cabeça. É o mais comum e é o que normalmente nem aparece nas questões exatamente por rolar essa obrigatoriedade de você trabalhar com ele o tempo todo. É o que a gente mais usa, é o calor específico da água. Ele vale, em unidades usuais, 1 caloria por grama
graus Celsius, beleza? Se você quiser trabalhar com as unidades do calor específico da água em unidades do SI, aí a gente já vai falar de 4,18 joules por quilograma Kelvin, beleza? Algumas questões facilitam para a gente, deixam usar 4,2 ou só 4. Aí vai depender da questão, tá bom? Fora do sistema internacional, valor usual, lembra, 1 caloria por grama grau Celsius, tá? Esse é um dos mais importantes, esse é um dos mais usados pela gente, ok? Dando continuidade, próximo fator que a gente vai falar, ele se chama capacidade térmica. A capacidade térmica é um detalhe que a gente trabalha junto com a quantidade de calor sensível. Então, capacidade térmica tem a ver com calor sensível. Lembra disso, que a gente acabou de ver. Tá legal? Enquanto calor sensível a gente representava pelo Qzão, podendo ser acompanhado daquele índice Szinho embaixo, a capacidade térmica é o C maiúsculo, é o Czão. Tá legal? O que é a capacidade térmica? Definição, bonitos. É a quantidade de calor trocada por um corpo para que sua temperatura varie 1 grau. Que? Entendi nada, professor. Deixa eu te explicar. Imagina que você tenha um pedaço de... Suponha, tá? Um pedaço de madeira e um pedaço de ferro. Beleza? Os dois do mesmo tamanho. Os dois de mesma espessura. Os dois de mesmo diâmetro. Só que os materiais de ambos são iguais? Não. Um eu falei que é ferro, o outro eu falei que é madeira. Beleza. Vamos supor que inicialmente os dois tenham a mesma temperatura. 20 graus Celsius. Beleza? E aí, no sol de meio-dia, eu coloco os dois objetos de mesmo tamanho, de mesmo formato, mas materiais diferentes, tomando sol. Beleza? Sendo que isso é um dia de verão. Eles estavam com 20 graus Celsius e a temperatura ambiente de 40. O que vai acontecer com os dois? A temperatura dos dois vai aumentar. A temperatura dos dois vai aumentar. Eles vão trocar calor com o ambiente, a temperatura sobe, até que aconteça o equilíbrio térmico. Só que rapidamente, quando você encostar na madeira, você não vai sentir diferença nenhuma, né? Ela vai demorar para trocar calor. Agora, e quando você tocar no ferro? Logo que você tocar no ferro, depois de pouco tempo trocando calor, você já tem aquela sensação de que, caraca, queimei minha mão. Por quê? Porque o ferro troca calor mais rápido que a madeira, né? O ferro, ele é um bom condutor de calor, enquanto que a madeira é um isolante, é um bom isolante térmico. Essa capacidade de trocar calor de maneiras diferentes em função do material é o que nós chamamos de capacidade térmica. Como que a capacidade térmica é medida, como que ela é calculada? Bom, a ideia é que a gente pegue a quantidade de calor e divida pela variação de temperatura que o corpo sofre, tá? Só que o que eu não posso me esquecer, o que a gente acabou de ver, esse cara que está aqui em cima, ele pode ser calculado como massa, calor específico, variação de temperatura. Que macete, mc ΔT, que macete, mc ΔT. Pô, então eu vou tirar o Qzão e vou colocar aqui em cima o quê? mc ΔT. Mas antes disso, vamos lá. Quais são as unidades desses caras? Então, no sistema internacional, esse cara daqui é medido em joule. E esse cara daqui? Ele é medido em Kelvin. Então, qual a unidade de capacidade térmica? No sistema internacional, lembre-se disso, aqui a gente está falando primeiro do sistema internacional, vai valer joule por Kelvin, beleza? São unidades que vocês talvez estranhem, porque isso não está muito no nosso dia a dia, pelo menos não o cálculo, mas a ideia, conforme o exemplo, está bem presente, ok? Professor, e nas outras unidades, nas mais usuais, como é que fica? Então, no lugar de joule, a gente mede o Qzão em caloria. No lugar de Kelvin, a gente mede em graus Celsius. Então quando eu divido um pelo outro, a outra maneira de medir a capacidade térmica é em caloria por grau Celsius. Beleza? Em caloria por grau Celsius. Isso daqui é uma das opções. Tá legal? Bom, agora, saindo dessa questão das unidades que a gente falou aqui e fazendo a substituição que a gente falou, né? Eu tiro o Qzão, coloco mc ΔT aqui na parte de cima, no numerador da minha fração. Eu vou ficar com capacidade térmica
igual a mc ΔT sobre ΔT. Pô, tem variação de temperatura em cima, variação de temperatura embaixo. Tchau para eles. O que sobra? Massa vezes calor específico. Pô, então capacidade térmica tem duas fórmulas, professor. Caraca, tem duas fórmulas. Como eu vou saber qual eu vou usar? Ué, essa daqui você usa quando tiver massa e calor específico. E essa? Quando tiver quantidade de calor e variação de temperatura, pô. Você tem duas fórmulas diferentes. Sim, para situações também diferentes. Beleza? Todas elas relacionando-se com a questão do calor específico. Beleza? Lembrando, calor específico tem a ver com quantidade de calor sensível. Então, as duas têm a ver com quantidade de calor sensível, quantidade de calor específico. Tá bem? Bom, dito isso, a gente passa agora para o que nós chamamos de calor latente. Tá? Lembrando que calor latente é aquele relacionado à mudança de fase, mudança de estado físico. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, coloquei aqui para a gente uma representação das formas de mudança de estado físico, mudança de fase, tá? Vamos entender, tá, que o professor tentou desenhar aqui um cubo de gelo, uma poça de água, e isso daqui é a tentativa do professor desenhar uma nuvem de vapor, melhor do que a da última explicação. Eu acho que eu não consegui fazer algo muito melhor do que no primeiro caso, né? Mas vamos lá. Gelo transformado em água. Quando a gente transforma gelo em água, nós dizemos que o nome desse processo é o processo de fusão. Beleza? Se eu transformo a água no estado líquido para vapor no estado gasoso, eu tenho um processo que chama vapor no estado gasoso. O processo se chama vaporização. Tá? Então, para isso daqui, a gente vai aumentando a quantidade de calor cedida. E o caminho de volta? Onde eu tenho que retirar o calor. Então, do estado gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação. Do estado líquido para o estado sólido, é bem óbvio, a gente chama de solidificação. Beleza? Isso daqui vocês já conhecem. E um caso que basicamente acontece só com a questão da naftalina e com o gelo seco, que é quando vai do sólido diretamente para o gasoso. Também é possível passar do gasoso diretamente para o sólido, só que é um pouco mais raro. A gente chama isso de sublimação ou ressublimação. Tá legal? O que alguns de vocês talvez não saibam é que isso não pode acontecer de qualquer maneira. Existem pontos específicos para isso acontecer. Como assim? O gelo ele não derrete direto para a água de qualquer maneira. Para isso acontecer, é necessário que haja um ponto chamado, adivinha, ponto de fusão. Ah, tá. Qual o ponto de fusão do gelo? Você sabe, na escala Celsius, nós dizemos que isso acontece aos 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius eu tenho gelo derretendo em água. Ao mesmo tempo que a 0 graus Celsius eu tenho água congelando em gelo. Qual é a diferença? Daqui para cá, eu estou entregando calor para a amostra. E daqui para cá, eu estou retirando. Beleza? A vaporização ela acontece aos 100 graus Celsius. Beleza? Então, a condensação também acontece aos 100 graus Celsius. Qual é a diferença do primeiro para o segundo processo? Na vaporização, eu estou entregando calor para a amostra de água. Na condensação, eu estou retirando calor da amostra de gás. Lembrando, gente, que isso acontece com esses valores, a pressão atmosférica de 1 atm ao nível do mar. O que isso significa? Se você estiver em uma região costeira, ao nível do mar, a 0 e a 100 graus. Só que se você for para uma região de altitude, a pressão muda. Então esses valores eles se alteram um pouco, tá bom? Por isso que é bem comum em questões desse tipo vocês encontrarem que essas transformações acontecem a uma pressão de uma atmosfera, beleza? Tudo isso para representar essas condições ideais aqui pra gente, tá legal? Agora, qual é a quantidade de energia necessária para isso? Então, se eu tiver um bloquinho de gelo de 1 grama a uma temperatura de 0 graus Celsius e eu quero derreter ele, eu quero transformar ele em água. Quanto de calor é necessário? Bom, para 1 grama de gelo,
eu preciso de uma quantidade de 80 calorias. A mesma coisa para passar da água para o gelo. Então, do gelo para a água, eu vou ceder 80 calorias para o gelo. E aí ele derrete. Agora, da água para o gelo, na solidificação, eu vou fazer o contrário. Eu vou tirar 80 calorias da água, de 1 grama de água. E aí esse 1 grama de água vai virar gelo. Ah, então o calor latente ele funciona com uma quantidade de energia dada a uma determinada temperatura. Tem cálculo para ele? Tem sim. Aqui, ó, a quantidade de calor latente, vou botar um Lzinho aqui para a gente diferenciar, tá? Ele é calculado, ele é feito como a massa vezes o que nós chamamos de latente. É a quantidade de energia que a gente vai precisar para trabalhar com essas transformações aqui. Beleza? Por exemplo, acabei de falar para vocês que a latente de fusão do gelo é de 80 calorias. Então, 80 calorias para 1 grama. Então, cada grama vai gerar 80 calorias, beleza? Agora, se eu falasse da latente de solidificação, quanto que ela vale? Menos 80, porque você vai precisar da mesma quantidade de energia. Qual é a diferença? Agora ela está sendo retirada e não cedida, beleza? Existe a nossa latente de vaporização, ou seja, da água para o vapor, eu gasto 540 calorias para cada grama. E existe também a latente de condensação, menos 540 calorias para cada grama. Beleza? Isso daqui tudo vale para o ciclo da água, né? Mesmo porque aqui o que você tem? Água, água e água. Água no estado sólido, que a gente chama de gelo, água no estado líquido, que a gente chama de água, e água no estado gasoso, que nesse caso a gente chama de vapor. Beleza? Então, a energia para ir e para voltar tem o mesmo valor numérico. Para ir e para voltar, mesmo valor numérico. O que muda é o sinal. Aqui a amostra recebe, aqui a amostra perde. Aqui a amostra recebe, aqui ela perde calor. Beleza? Lembrando, a latente no SI, ela será medida em joules por quilograma e a massa será medida em quilogramas. E aí a latente vai ser medida, o Qzão, né, a quantidade de calor, vai ser medida em joule, conforme a gente havia falado no início. Se você não trabalhar com os valores do SI, trabalhar com os usuais, que são os mais recorrentes dessa parte da matéria, você vai ter, como foi escrito aqui, as unidades, né, calorias por grama, e a massa, consequentemente, medida em gramas. Beleza? Professor, o Qzão pode ser positivo e negativo? Pode, seja ele latente ou sensível. O que eu quero que você entenda é, a gente só vai poder utilizar ou um ou outro, beleza? Então, calor sensível positivo, aumentei a temperatura. Calor sensível negativo, diminuí a temperatura. Calor latente positivo, transformei para o estado físico seguinte, né? Aquele relacionado ao aumento da temperatura, né? Estava aumentando a temperatura e esbarrei na mudança de estado físico, beleza? Agora, o calor latente negativo estava diminuindo a temperatura e esbarrei na mudança de estado físico, tá legal? Dito isso, vou montar aqui um exemplo para a gente, para tentar trabalhar a ideia dessas amostras, tá bem? Tá aí o nosso exemplo. A pergunta: qual a quantidade de calor necessária para elevar uma massa de gelo de 2 gramas em água a 20 graus Celsius, dado que a temperatura inicial do gelo é igual a menos 5 graus Celsius e o calor específico do gelo, Czinho do gelo, vale meia caloria por grama grau Celsius. Opa, caloria por grama grau Celsius. Tá tudo fora do SI. Grama, grau Celsius, caloria por grama grau Celsius. Beleza. Questão mandou dar resposta no SI? Não. Então, primeira coisa que a gente tem que identificar é qual vai ser a nossa transformação. E lembrando que aqui nessa questão eu posso utilizar as unidades usuais. Bom, o que eu quero fazer é pegar uma massa de gelo e transformar isso em água. Então eu quero transformar de sólido para líquido. Eu quero tirar o gelo de menos 5 e levar para 20. Dá para fazer direto? Não.
Porque entre menos 5 graus Celsius e 20 graus Celsius tem uma temperatura muito específica para a água. Que temperatura é essa? O zero. O zero é o ponto de fusão da água, então não posso passar direto pelo ponto de fusão. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dividir essa questão em 3 etapas. Que etapas serão essas? Preste atenção aqui comigo. Vão ser isso daqui, tá? Eu vou começar com o gelo a menos 5 e eu vou transformá-lo em gelo a zero. A minha temperatura muda? Muda. Eu tenho uma variação de temperatura de final 0 menos inicial menos 5. 0 menos menos 5 tem uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Se tem variação de temperatura, isso daqui é uma quantidade de calor sensível. Depois, cheguei no zero. O que acontece a 0 graus Celsius com a água? Ela derrete. Ela sai de gelo a 0 graus Celsius e ela vira água a 0 graus Celsius. 0, 0. Mudei temperatura? Não, mudei estado físico. Isso daqui representa para mim uma quantidade de calor latente. Beleza? E por último, eu tenho aqui 0 graus Celsius, água 0 graus Celsius, virando água 20 graus Celsius. Água e água. Mudou o estado físico? Não, mudou a temperatura. Variou quanto? De 0 para 20, final 20, menos inicial 0, vai dar 20 graus Celsius. Isso daqui é uma quantidade de calor sensível. Quantas etapas? 1, 2, 3. Uma quantidade de calor, 2 quantidades de calor, 3 quantidades de calor. Então é isso que eu vou dizer. A quantidade de calor total necessária vai ser uma soma de 3 etapas que nós devemos desenvolver separadamente. Tá legal? Bom, qual vai ser a primeira etapa que a gente vai fazer? O Q1 é sensível. Então eu vou dizer que o Q1 é isso daqui, ó, MC ΔT. O Q2 é latente, então é ML. E o Q3 é sensível de novo, MC ΔT mais uma vez. Tá legal? Substituindo os valores, o que a gente vai ficar? A massa de gelo era 2. A questão disse que o calor específico do gelo era meio. E a variação de temperatura que a gente escreveu aqui em cima, ela vale 5. Ah, então 2 vezes meio dá 1, vezes 5 dá 5. Ok, o Q1 está aqui. Q2 é massa, não mudei a quantidade de gelo, nem vou mudar a quantidade de água, vezes o que a gente chama de latente de calor. 2 vezes 80 vai dar 160. Está aqui o Q2. E por último, Q3, água em água. Mudança de temperatura. Massa não muda, o calor específico da água a gente falou, esse você tem que saber de cabeça, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, o ΔT. Então o Q3 vai dar 40 calorias. Como a gente havia combinado, a quantidade de calor total é somar o Q1 com o Q2 com o Q3. Pô, então eu vou chegar aqui e vou somar Q1, Q2, Q3. Somei. Tá aqui, ó, já deixei até aí pronto para vocês. Então, nesse caso, a resposta do nosso enunciado vai dar 205 calorias. Beleza? É isso que a gente precisava fazer nesse enunciado. O seu livro tem alguns enunciados que são um pouco mais extensos, outros que são um pouco menos. A ideia básica, o que você vai ter que fazer para trabalhar com essas questões aqui, é lembrar que quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente. Um é mudança de temperatura, o outro mudança de estado físico. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Desejo a todos bons estudos.